E aí, leitores, tudo bem com vocês? Cadu Literário trazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu vou falar sobre um post que me deixou muito intrigado, que é um post escrito pelo autor das Crônicas de Gelo e Fogo, o George R.R. Martin, no blog pessoal dele. E esse post, na verdade, diz muito mais sobre ele do que sobre o futuro dos livros, certo? Mas antes de mais nada, você que está meio perdido aí na situação desse autor, o último livro, né, que é no caso A Dança dos Dragões, foi lançado em 2011, certo? Oficialmente em inglês, chegou pra gente aqui em 2012. E depois disso, a gente teve o lançamento de outras coisas, mas nada da continuação do sexto livro. Então, de lá para cá, a gente teve esse livro daqui, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, que na verdade é um compilado de contos. A gente teve também Fogo e Sangue, e além disso, também tivemos O Mundo de Gelo e Fogo. E junto com esses livros, com essas obras, a gente teve também o lançamento das séries, né? O próprio Cavaleiro dos Sete Reinos, e a gente teve também Casa do Dragão, certo? Que está aí na terceira temporada, Casa do Dragão. E mais recente, a gente teve o lançamento da apresentação teatral O Rei Louco, certo? Mas, apesar de tantas coisas terem sido lançadas com base na obra desse autor, nada de sexto livro, que é o tão aguardado Os Ventos do Inverno, que depois a história vai ser finalizada lá com O Sonho de Primavera, que é o sétimo livro, porém, a gente tem algumas notícias, algumas atualizações, mas data oficial de lançamento, nada. E eu lembro que faz muitos anos que teve uma entrevista que o autor deu, onde ele tava bastante aborrecido com alguns comentários de fãs que, no caso, estavam insinuando que ele morreria pelo fato de ele já estar com uma certa idade e que morreria antes de finalizar a sua história, né? E aí, nessa entrevista dele, ele estava tão aborrecido que ele largou até um foda-se para essa galera, porque ele não gostou realmente, achou bastante desrespeitoso, certo? Só que o curioso é que dessa entrevista para cá, depois de uns anos, ele deu uma outra entrevista onde ele meio que já está ali entregando os pontos. Claro, ele falou em um tom de piada, mas foi um tom de piada assim mais puxando para um humor negro, onde ele admite que talvez ele não vivesse o suficiente para poder finalizar os livros dele. Então, a gente percebe que, na medida que o tempo vai passando, ele meio que tem desanimado com o fato de não ter conseguido terminar os livros. Tem várias outras entrevistas onde ele diz que realmente ele está frustrado porque ele faz as promessas, não consegue cumprir as promessas, porque ele já queria ter deixado o livro pronto para poder entregar para os fãs que estão com todas aquelas expectativas. É aquela informação que a gente já está vendo aí há bastante tempo na internet, tá? Mas a respeito do post que ele fez no blog dele, que se chama Nora Blog, eu vou ler para vocês aqui o que é que está escrito e aí a gente vai discutir um pouco sobre. Então, eu tenho aqui a tradução. E começa assim, ó. Faz tempo, eu sei. Minha última postagem no blog foi publicada aqui em 19 de fevereiro. As postagens seguintes foram feitas pelos meus valentes assistentes. Tenho a sorte de contar com uma ótima equipe de assistentes, embora, mesmo com a ajuda deles, eu tenha ficado cada vez mais atrasado. Este ano tem sido estressante, para mim, para dizer no mínimo. Muita coisa aconteceu, foi tudo muito intenso, coisas ótimas, coisas empolgantes, sonhos se tornando realidade, mas também houve pesadelos, perdi amigos, lutei contra a tristeza e a depressão. O pior talvez ainda esteja por vir. Fiz 77 anos em setembro do ano passado e, digo a vocês, envelhecer não tem graça nenhuma. Mas também houve momentos incríveis. Suponho que assim seja a vida. Claro, eu já sabia disso. Se você leu minhas histórias, também sabe. Há tanto sobre o que postar. Vou tentar colocar as coisas em dia. E meus assistentes vão ajudar. Mas é provável que minhas postagens sejam curtas e feitas às pressas. Um destaque que vocês talvez já conheçam, os finalistas do Emmy de 2026 foram anunciados e o Cavaleiro dos Sete Reinos conquistou 9 indicações. Sim, 9, incluindo a principal, melhor série de drama. A cerimônia de premiação será na segunda-feira, 14 de setembro, no Peacock Theatre e em Los Angeles. Espero comparecer, mas isso depende de muitas coisas. Tenho orgulho da nossa equipe e espero que levemos para casa algumas estatuetas, mas confesso que esperava também algumas indicações nas categorias de atuação, mas sempre ao ano que vem. Então é o seguinte, depois de ler essa carta, eu percebi que a situação dele é mais grave do que a gente imagina, ou seja, por mais que ele compartilhe nas redes sociais, em posts, em entrevistas, como ele se encontra a respeito da produção dos livros e a pressão do fato de ele lidar com isso, isso aí é apenas a ponta do iceberg, porque a gente não sabe tudo o que acontece na vida pessoal do cara. Por mais que ele seja uma figura pública, sempre vai ter algo que ele vai guardar para ele. E eu acredito que nesse post ele acabou revelando coisas que eram mais particulares, tá?
por mais que ele já tenha revelado coisas bem pessoais. E juntando tudo isso, eu acredito que o fato de ele estar lidando com essa depressão que ele fala aí, tem dois principais motivos. É a perda de amigos, com destaque para a grande perda que ele teve do amigo de infância dele, que foi o Howard Waldrop, que era escritor, ele escrevia contos, e o autor, no caso, o George Martin, ele ficou tão sentido com isso, com essa perda, cara, que ele até financiou e produziu uma série de curtas baseadas nos contos desse amigo dele que faleceu, para poder até, de certa forma, deixar o legado dele imortalizado, né? E, além disso, tem a questão da idade. Como o próprio autor relata no blog dele, ele completou 77 anos e, por curiosidade, o amigo dele morreu com 77 anos. Ele completou agora, né, o George Martin, na verdade, completou ano passado 77 anos, vai completar 78 agora em setembro. Então eu acredito que o fato de ele lidar com a idade avançada tá pesando bastante na mente dele, cara. Até porque a gente sabe que não é a mesma energia, as coisas vão desacelerando. E o autor, ele tem muitas responsabilidades, ele tem que lidar com a pressão dos fãs, a pressão das empresas que estão envolvidas aí em grandes produções, tanto em séries ou até outros livros, spin-offs, e tem até uma apresentação teatral aí do Rei Louco, então é muita coisa mesmo para ele assimilar, para ele administrar, certo? Mas, de todo modo, o fato é que ele não está bem, ele deixa isso bem claro, e a partir disso é que a gente tira aquelas conclusões que para muitas pessoas podem até ser óbvio, de que muita gente acredita de que não vai mais ver o sexto livro, não vai ver o sétimo livro lançado. Eu, por incrível que pareça, ainda tenho essa esperança, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. Eu acredito que, apesar de todos os problemas que ele está enfrentando, ele consiga finalizar os livros dele, até porque, das pesquisas que eu fiz, apesar de o livro estar parado, não ter sido finalizado, ele já escreveu muita coisa, já tem muita coisa escrita, muita mesmo, ao ponto de que, mesmo se passar pelos revisores, certo? Pela etapa de revisão, ainda assim ele vai conseguir ter um livro muito grande finalizado, pelo menos o sexto, tá? Então, por essas e outras que eu ainda tenho essa esperança. Mas é compreensível que, diante de tudo que ele está passando, ele não consiga finalizar os livros, porque ele é muito perfeccionista. E uma outra conclusão que eu tiro desses relatos do George também, do George Martin, é que por mais que você goste de trabalhar com aquela coisa, vai chegar um momento que você vai se estressar com aquilo, que você vai meio que perder a vontade de trabalhar com aquilo, que você vai querer dar um tempo e fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Ou seja, imagine você passar vários anos de sua vida, porque o George Martin, ele escreve há muitos anos, cara. Então imagine você passar vários anos de sua vida focado em um único projeto. Então talvez por esse motivo, ele às vezes dê uma desviada para poder produzir coisas diferentes, o que eu sou muito grato, porque eu gostei muito, por exemplo, do Cavaleiro dos Sete Reinos, né? E esse livro aqui, ó, Fogo e Sangue, eu até fiz um vídeo sobre ele falando que é uma das leituras que eu pretendo ler ainda em 2026, porque esse aqui eu tinha começado a ler, só que aí parei, não lembro nem mais o motivo, provavelmente foi para ler outras coisas, mas do pouco que eu li eu gostei bastante, além das ilustrações que são maravilhosas que tem nesse livro. Então eu sou grato pelo Martin também ter dado essa pausa para escrever outras coisas, certo? Eu não fico naquela neura de, não, você é obrigado a finalizar, porque tem uns comentários que a gente vê aí que são até exagerados demais. É chato de a gente não ver a continuação da história? É claro que é. A gente quer ver o livro finalizado, cara, mas pelo amor de Deus, a gente está falando de um ser humano que, como qualquer outro ser humano, tem seus limites, e eu acho que ele meio que está passando por um dos piores momentos da vida dele, porque a gente está falando da perda de um amigo de infância, cara, além da própria pressão que ele tem que lidar com esses projetos e a pressão dos fãs. Então, no final das contas, independente do que aconteça no futuro, só o que eu desejo, antes de mais nada, é que o George Martin ele fique bem, ele consiga se sair dessa, consiga superar toda essa fase e lidar com esse momento complicado, principalmente a respeito da idade avançada, e que ele tenha força, que ele tenha energia para finalizar todos os projetos dele, independente de quais sejam, e se ele conseguir finalizar o livro 6, o livro 7, ótimo. Se não, paciência, né? Apesar de tudo, a gente teve a oportunidade aí de experimentar uma história incrível que ele criou, e eu queria trazer esse vídeo aqui para poder fazer essa reflexão e saber de vocês o que é que vocês pensam a respeito, certo? Se você ainda tem aquela expectativa de ver o livro 6 e o livro 7 pronto. E eu vou ficando por aqui, vou deixar os comentários aí em aberto para vocês discutirem, vamos bater esse papo sobre, e desejar o melhor para George Martin, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Como já falei antes, o canal é novo, mas eu vou estar trazendo vídeos sobre livros de fantasia, livros de suspense, livros clássicos e também a jornada de produção escrita do meu primeiro livro, beleza? Então, a gente se vê na próxima aí. Tchau!